Queria ler com os irmãos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 10 até o versículo 10, versículo 5 até o versículo 10. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Logo após, ainda em Gênesis capítulo 37, o versículo 20. Amém? Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5 ao versículo 10. Essa noite poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, nessa obra que está aqui sendo realizada através do presbítero Adriano, um trabalho que está sendo feito. Sou grato ao Senhor por isso e ao nosso irmão. Amém? Todos encontrados? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso odiavam ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Estavam os peixes no campo, e eis que o meu peixe se levantou e ficou em pé, e os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então me disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente, e com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Agora o versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Amém? A oração já foi feita. Né? Seria um mau costume, um mau hábito da minha parte, né? Tornar a fazer outra oração. Não estaria crendo na oração feita pela nossa irmã. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus, né, irmãos, por mais essa noite na casa de Deus, né, uma mensagem que o Senhor me deu aqui para transmitir para essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero colocar como tema dessa mensagem o sonho, detalhes de um sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava em casa ontem e o Senhor começou a falar comigo a respeito de sonhos. E quando o Senhor começa a falar, temos que dar ouvido à voz de Deus, né? E guardar no nosso coração aquilo que o Senhor fala conosco. Então o Senhor começou a falar comigo em casa. Quando eu tenho o hábito, aleluia, de esquecer, eu vou anotando tudo que Deus fala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu espero que nessa noite o Senhor me dê graça e o tempo seja oportuno para trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor me deu concernente a sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos sonhos. Aleluia. Não existe ninguém que não tenha um sonho. Sonho, o que vem a ser sonho? Sonho significa conjunto de imagens que se apresentam enquanto dormimos. E todos nós temos sonhos. Ainda que não venhamos sonhar com nada quando dormimos, mas no nosso consciente, na nossa mente, nós temos um objetivo. Nós temos um sonho, aleluia, que queremos alcançar na nossa vida. Aleluia. E existem 3 tipos de sonhos. Aleluia. Existe aquele sonho que nós sonhamos, podemos dizer, quando dormimos de barriga cheia, é um sonho comum, um sonho que não tem nada a ver. Existe aquele sonho que sonhamos,
aleluia, da parte de Deus, que o próprio Deus, aleluia, nos concede esse sonho, mostrando a respeito de algo que está para acontecer e algo que Deus está para realizar na nossa vida. E existe ainda um terceiro tipo de sonho, aleluia, é aquele sonho que quando dormimos, não aparece nada, aleluia, na nossa mente enquanto dormimos, nada se apresenta a nós enquanto dormimos, mas é um sonho que temos na nossa mente, no nosso subconsciente, aleluia, querendo alcançar algo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós temos um sonho na nossa vida. Não existe nenhum que não tenha um sonho, aleluia, que deseja se realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que seja bem sucedido na vida financeira, mesmo que tenha uma boa casa, mesmo que tenha um bom emprego, mesmo que seja bem aceitado na sociedade, não existe nenhum que não tenha um sonho na presença do Senhor. Ainda que seja um homem lá fora, sem conhecer a Deus, mesmo assim ele tem um sonho, aleluia, que deseja almejar, que deseja alcançar na sua vida. E às vezes esperamos, através de uma profecia, de uma visão, de uma revelação, que esse sonho venha se concretizar na nossa vida, que esse projeto venha acontecer no decorrer da nossa caminhada. Aleluia, mas temos que entender que esse sonho que nós temos, esse sonho que alguém tanto deseja que se realize em sua vida, aleluia, não devemos esperar de braços cruzados. Louvado seja o nome do Senhor, porque se fazemos para a glória do nome do Senhor, se temos um sonho que está projetado no coração de Deus, nasceu no coração de Deus, para a nossa vida, para a sua vida, não devemos esperar que Deus levante alguém em profecia, de braço cruzado, às vezes ficamos esperando que Deus levante alguém em profecia, ou talvez nos dê uma visão, uma revelação da sua parte, para que esse sonho venha acontecer. Então, irmão, o que é que devemos fazer? Ir em busca da nossa vitória, não permanecer de braço cruzado. O que o Senhor tem para a nossa vida, muitas das vezes, Ele espera uma disposição da nossa parte, Ele espera um esforço da nossa parte, para que esse sonho, que esse projeto venha acontecer na nossa vida, porque nada acontece de braço cruzado, na castora, na sua da Louvado seja o nome do Senhor. Nada acontece se permanecermos de braço cruzado. Mas, infelizmente, assim como existem os sonhos que Deus realiza na nossa vida, existem também aqueles que são destruidores de sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de destruidores de sonhos, entendemos com isso que os maiores destruidores de sonhos não são nossos inimigos que estão lá fora. Os maiores destruidores de sonhos, por que não dizer, não são os demônios, não são os adversários, mas os maiores destruidores de sonhos. É até ruim falar sobre isso, mas os maiores destruidores de sonhos não estão lá fora, estão dentro da casa de Deus. Almeida chegar em uma certa posição, ou de repente já até chegou na posição que queria, mas não quer ver o bem do seu irmão, não quer ver o seu irmão chegar aonde ele pretende chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto deveria ser ao contrário, enquanto deveria ser de forma diferente, ele dá a mão ao seu irmão e caminhar junto com o seu irmão, ele não pretende ver o bem do seu irmão. Está indo para o mesmo lugar, para o mesmo céu. Então, o que devemos fazer como verdadeiros cristãos em Deus é de dar as mãos uns aos outros, sem olhar para a posição, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela financeira, mas olhar para nós irmãos com um olhar de misericórdia e dar as mãos uns aos outros. Mas o que acontece hoje em dia acontece de uma forma meio estranha, acontece de uma forma meio
irmão caindo, nós não queremos estender a mão para ele, se queremos, aleluia, se for possível, é capaz de matar, é capaz de destruir se queremos receber a bênção de Deus, se queremos que o sonho de Deus aconteça na nossa vida. Conta-nos a palavra de Deus acerca de um homem, aleluia, samaritano, louvado seja o nome do Senhor, um homem que era estrangeiro, e a samaritano ajudou aquele homem. Diz a palavra de Deus que passou ali diante daquele homem, um sacerdote, não passou perto, passou distante dele e não estendeu a sua mão para aquele homem. Conta ainda a palavra de Deus que quando passou um samaritano, não era da linhagem daquele homem, não era, aleluia, porque ele era estrangeiro, aleluia, mas ele estendeu a mão para aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes o que acontece é que não queremos estender a mão. Talvez por inveja, talvez por ciúme, não queremos estender a mão ao nosso irmão. Espírito de inveja, espírito de ciúme que às vezes toma a nossa vida e não queremos estender as mãos aos nossos irmãos, enquanto o Senhor nos chamou para a paz, enquanto o Senhor nos chamou para o amor, enquanto o Senhor nos chamou para que a igreja dele seja unida na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E conta-nos ainda a palavra de Deus, aleluia, a respeito de Gideão, quando o Senhor chamou a Gideão. Gideão era ele o menor da sua casa. Quando o Senhor havia chamado, o anjo do Senhor se apresentou diante de Gideão e disse: Gideão, és um homem valente, és um homem corajoso. Através da tua coragem, da tua força, vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Às vezes não conhecemos o tamanho da força que nós temos. O tamanho da força que nós temos, não por ser nós, não está em nós mesmos essa força, mas essa força que vem de Deus está sobre a nossa vida e às vezes não conhecemos esse poder que nós temos. Não conhecemos essa autoridade que está na nossa vida. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, porque livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Todos conhecem a história que naquela ocasião o povo de Israel estava sendo escravizado pelos midianitas. A situação do povo de Israel naquela época era uma situação precária, porque tudo que o povo de Israel plantava, aleluia, como alimento, aleluia, não prosperava, não ia para frente, porque os midianitas, como gafanhoto, estava acabando com tudo. Estava destruindo tudo que o povo de Israel plantava e não dava certo. Até que então o Senhor levanta a Gideão, o menor da sua casa, e Gideão disse: como pode, Senhor, sendo eu o menor da minha casa, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ter esse negócio comigo. Como posso eu, Senhor, sendo o menor, não apenas da minha casa, mas da onde eu moro, a minha família é a família mais pobre, e como pode o Senhor ter esse negócio comigo? Mas é desse jeito que Deus faz. Deus pega os sábios e os entendidos que pensam que sabem muito e mostram para eles que eles não são nada sem a presença de Deus. Mostram para eles que se Deus não for na vida de alguém, ele nada pode fazer. E Deus então disse para Gideão: vai, Gideão, porque eu estou contigo, vai nessa tua força. Louvado seja o nome do Senhor. E conta-nos a história que quando Gideão, aleluia, chega a um certo lugar daquele arraial, onde já havia 300 homens, aleluia, para lutar naquela batalha contra os midianitas, conta-nos a palavra de Deus que um certo homem, aleluia, dos 300 de Gideão, aleluia, teve um sonho da parte de Deus. Sonhou ele que um pão de cevada rodava ao arraial dos midianitas, e ele contava esse sonho ao seu companheiro.
Aleluia. Por acaso Gideão ouviu esse sonho e entendeu que era a mão de Deus. Gideão ouviu esse sonho e entendeu que Deus estava no negócio, que Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-nos ainda a palavra de Deus, aleluia, em Joel capítulo 2, no versículo 28, que naqueles dias haveria sonhos e visões. Isso continua acontecendo no tempo de hoje. No tempo de hoje, Deus ainda usa os seus filhos em sonhos. Deus ainda usa a sua igreja em visões. Deus ainda usa o remanescente dele na terra, nos seus dons espirituais, para a edificação da igreja e para a glória do seu nome.